Boa noite. Eu sou Jadir Davi, sou pastor da Igreja de Nova Vida em Porto Seguro, na Bahia. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero falar sobre divórcio e segundo casamento. Tenho sido procurado por algumas pessoas ao longo dos anos. Pessoas falando sobre divórcio, com essa questão na cabeça. E o divórcio, segundo a palavra de Deus, é pecado. E o segundo casamento também. Há uma condição. E a gente vai ver ao longo do nosso estudo que há uma condição. Jesus, quando indagado, ele responde ao fariseu. Mas eu quero começar falando desse assunto no livro de Gênesis, no começo de todas essas coisas. Eu quero fazer um apanhado bíblico para que o assunto não fique nas minhas palavras, para que você possa entender qual é a vontade de Deus nessa questão. Então, fique comigo nesse vídeo. Nós vamos estudar a palavra de Deus, tá, sobre essa questão do divórcio e segundo casamento. Se você tem, quem sabe você tem isso na sua mente, né? Você pensa, poxa, um dia vou me divorciar e tal. Aí, fique comigo aqui. Vamos estudar juntos. Preste atenção. Deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus vencer as suas vontades, os desejos da sua carne, da sua alma. Deixa Deus trabalhar o seu interior. Seja vencido pela palavra de Deus. Então nós estamos vivendo dias onde divórcio e segundo casamento estão em alta. São tidos como coisas normais. Estamos na era da internet, estamos no século XXI, as coisas mudaram. Segundo a palavra de Deus, não. A Bíblia diz que os marcos antigos não podem ser mudados. Então a gente vai ver aqui esse assunto que tem se tornado assim, para uns é tabu, para outros é corriqueiro, né? E para outros é uma questão. Pessoas divergem desse assunto, mas nós vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Não vou trazer nada que seja meu. Eu quero discorrer aqui pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, mostrando qual é a vontade de Deus para o casamento. Então vamos lá, tanto para o homem como para a mulher, tá? Precisamos analisar alguns princípios e para entendermos a gravidade dessa atitude. E nós vamos ver aqui, em Gênesis, Deus forma o homem e depois Deus forma a mulher. E isso aqui é muito interessante. Não é somente interessante, é muito interessante.
Nós precisamos analisar direitinho como Deus fez as coisas. Então vamos lá. O casamento não é um projeto de Deus, como muitos dizem. Eu vejo, né, pessoas falando, o casamento é um projeto de Deus. Não. Projeto é algo que ficou inacabado, né? Algo que ainda não tem uma definição. É um projeto. Mas o casamento não é um projeto. É uma criação de Deus. Então nós vamos começar a ver isso na criação do homem. E Deus começa tratando de família, criando o homem. Então vamos ver isso. Então o casamento, como eu disse, não é um projeto de Deus. Ele foi o projeto um dia, né? Mas Deus trouxe à tona. A família foi criada pelo Senhor. Então é uma obra de Deus, é uma criação de Deus. E aqui o que nós vemos? Nós vemos que Deus cria o homem e o homem é a coroa da criação de Deus. Deus criou várias coisas, mas quando ele cria o homem, ele cria a coroa da sua criação. E aí a gente vai ver isso agora. Então eu quero abrir com você Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 26, o 27 ao 31. Então vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Veja que Deus criou o homem, o texto que nós lemos diz isso, que Deus cria o homem, a sua imagem e sua semelhança. Depois Deus cria a mulher, e Deus dá uma ordem para eles. Qual foi a ordem de Deus? Versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus une o homem e a mulher. E aqui você pode perceber que Deus preparou tudo para que o casal pudesse viver bem, tranquilo, em paz, em harmonia, alegres. Deus preparou tudo para eles. Eles tinham tudo que eles precisavam. E agora era só o quê? Trabalhar no jardim, né? Cuidar do jardim e cuidar do relacionamento deles. E isso é muito interessante. Agora, eu quero seguir com você. Eu quero seguir com você aqui, porque quando Deus cria o homem, ele não ficou em dúvida, achando que poderia dar errado. Deus não teve dúvida.
Em Deus não há sombra, variação de dúvida. Então, ele cria o homem, entendendo que ele estava fazendo a coisa certa, algo certo. Observe que Deus criou o homem e a mulher e preparou tudo para que pudessem viver bem. Agora é interessante, tem gente que acha que a mulher é um plano B de Deus, acha que a mulher é fruto do esquecimento de Deus. Deus não se esquece de nada. Deus não tem plano B. A mulher não foi... Deus esqueceu assim e falou, ih, rapaz, olha, eu criei uma fêmea para cada macho de animais, mas para o homem eu não criei. Não. A mulher era plano de Deus para a vida do homem. E a gente vai ver isso aqui agora. E observe os cuidados de Deus. Então, Deus tem um cuidado maravilhoso conosco. Então ele não se esqueceu de fazer a mulher. Ih, rapaz, esqueci de fazer a mulher e agora o que eu vou fazer? Não, não há isso em Deus. Há isso em nós. Nós esquecemos. Fazemos alguma coisa e esquecemos de outra. Mas Deus não se esquece. O homem reconhece, quando Deus apresenta para ele a mulher, o homem reconhece que a mulher era o quê? Osso do seu osso e carne da sua carne. Eu imagino Deus apresentando Eva para Adão. Adão ficou como quem sonha. Né? Adão ficou ali olhando aquela mulher perfeita diante dele. E ele entende que essa mulher saiu dele. Ele estava dormindo. Né? Deus dá um pesado sono para ele e vai lá e tira a mulher da sua costela. Mas quando Deus apresenta para ele, ele entende que essa mulher saiu dele. Isso é, ela era uma só com ele. Aí, nós vamos ver isso agora. E no versículo lá, Gênesis 2, agora nós vamos para o versículo 18. Veja só. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe o homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, e às aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja que coisa maravilhosa, que coisa perfeita. Deus cria a mulher do próprio homem. O homem, quando recebe a mulher, ele entende que ela saiu dele, que ela era osso do seu osso, carne da sua carne. Isso é, eles eram uma só pessoa. Aí, aqui a gente vê a unidade no casal. Mas eu quero levar você a Mateus 19.
Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Depois eu gostaria que você colocasse aí o seu comentário, tá? O que você entendeu, se você não entendeu, põe aí. Depois eu vou ler, posso te responder, tá bom? Fique à vontade. Gostaria que você curtisse, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Acione o sino para você receber as próximas mensagens. Deixa aí o seu like, tá? Para dar uma relevância no vídeo. E compartilhe também com seus amigos, tá? Com seus irmãos em Cristo, parentes, colegas, vizinhos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque estudando a palavra nós vamos aprender de Deus, tá? Porque muitas vezes nós nos aplicamos a ensinos, a estudos humanos apenas. Mas nós precisamos aprender com Deus o que precisamos fazer com a nossa vida. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Mateus 19, versículo 3. Observe a palavra de Deus. Veja o que Deus quer para nós. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Está vendo o texto que nós lemos lá em Gênesis? Aqui em Mateus, Jesus faz citação de Gênesis. Aí vamos ver aqui. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Lembra que Adão, quando ele olha para a mulher, ele entende que ela era osso do seu osso e carne da sua carne? Então Jesus está explicando isso aqui. Os dois se tornaram uma só carne. Aí, o que eu acho interessante aqui é que Jesus fala assim, ó, por esta causa, versículo 5, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Cada homem tem a sua, né? Cada marido, melhor dizendo, tem a sua mulher. Aí vamos voltar para o texto. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É ordem. Então estamos debaixo de ordem. Aí, versículo 7. Agora o versículo 7 vem as perguntas, as indagações, que não foram só lá com Jesus. Elas também acontecem hoje. As indagações acontecem hoje, nos nossos dias, né? Mas por quê? Mas não, isso, não concordo, que não sei o quê. Vamos para a palavra de Deus. Vamos observar o que a palavra diz. No versículo 7, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Opa! Não foi assim desde o princípio. Moisés, naquele período ali, ele usa, né, ele tem esse, vamos dizer assim, esse escape, né, ele dá aqui, autoriza carta de divórcio. Isso aqui é chamado de lei casuística, tá? Essa lei não é uma lei que ela vigora eternamente, é uma lei para determinado momento. Então,
Moisés fez isso, não porque Moisés falou, poxa, não, a partir de hoje você faz o seguinte, aí pode divorciar. Não, não, não. Sabe por quê? Porque Moisés olhou e viu a dureza do coração do homem. Então Jesus explica isso aqui. Mas esses fariseus queriam afrontar Jesus, queriam tentar pegar Jesus pelo pé, mas eles estavam diante da sabedoria. Jesus é sabedoria. Então veja aí agora, vamos voltar aqui. No versículo 8 ele responde dizendo que foi por causa da dureza do coração deles, né? Que Moisés permitiu a carta de divórcio. Agora no versículo 9: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas ou sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Você observou isso? Observe isso. Jesus está falando algo muito sério. O que ele está dizendo? Ele está mostrando, olha, peraí, você tem a sua mulher. Se você repudiar a sua mulher, olha só o que acontece. Veja aí. Eu quero voltar nesse texto para você entender. Eu quero que você entenda isso. Tá? Então veja aí, versículo de número 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Adultério é pecado. Se você der uma olhada lá em Apocalipse, você vai ver que tem uma relação lá de pecados que vai impedir o camarada, o homem ou a mulher, de entrar no céu. E o adultério está lá. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então isso é muito sério. Pessoas estão aí divorciando à torta e à direita e achando que está tudo certo. Não está certo. Está errado. E aí vem segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento, né? 20º casamento. Errado, 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 errado. Isso é desobediência à palavra de Deus. Observe que isso não são palavras minhas. Palavra de Jesus, palavra do Senhor. Mas eu quero voltar para a palavra com você. No versículo 10 diz assim: disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, quem foi dado o conceito de casar é para uma vez só. Se não houve o que Jesus disse aqui, relação sexual ilícita, então os dois devem viver juntinhos até a sepultura. Isso é muito sério. Porque o camarada hoje olha, a menina tá novinha, tá bonitinha e tal, vamos casar. Aí o tempo passa para ele e para ela. Não é só para ela que passa não, para ele também passa. O tempo passa e o que acontece? Chega lá na frente, ele dá uma olhada assim e fala, rapaz, não era essa que eu queria. Eu esperava que ela fosse ficar novinha para sempre. Vai não, filho. Não vai não.
E aí? Tem que trocar? E será que ela também tem que trocar? Né? Ah, o camarada era novinho, todo malhadinho, todo bonitinho, mas hoje o tanquinho caiu, quebrou, né? E a barriga cresceu. E aí? Ela tem que trocar? Não. Jesus diz o quê? Os dois se tornaram uma só carne. Então o casamento é algo sério, não há brincadeira nisso. Nós vamos voltar aqui para o texto. Jesus diz que nem todos são aptos para receber este conceito, né, que é o casamento, mas apenas aqueles a quem é dado. E a quem é dado tem que fazer o quê? Tem que manter esse relacionamento até o último dia, de um ou de outro ou de ambos. O versículo 12, veja bem. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então veja que o reino dos céus é importante. Alguns homens se fizeram eunucos, pensando o quê? No reino, eu não posso perder o reino dos céus. Então, se você é casado, se você é casada, entenda que o seu cônjuge é para você viver com ele até a sepultura. É para cuidar dele, é para cuidar dela, para cuidar um do outro. Até a sepultura. Você pode pensar, mas o senhor não sabe como é que é a minha esposa? O senhor não sabe como é que é o meu marido? Eu sei, ser humano igual a mim, igual a você. Que precisa da graça de Deus. Estou falando isso para você porque eu tenho 30 anos, vamos fazer 31 anos agora em março. Tá? Então vamos para 31 anos juntos, amando. E é assim que Deus quer, que a gente vá, né, até a sepultura chegar. Temos que cuidar um do outro, temos que ter uma vida, a vida que Adão tinha com Eva, lá no Éden, é a vida que nós precisamos ter também no nosso relacionamento conjugal. Você sabe o que significa Éden? Éden significa lugar de delícias. O nosso relacionamento tem que ser um lugar de delícias. Aí eu não tenho que esperar isso da minha esposa, eu tenho que fazer a minha parte. Você não tem que esperar isso do seu marido, né? Ou você não tem que esperar isso da sua esposa. Você precisa fazer a sua parte. Mas tem marido que quer viver como solteiro. Tem esposa que quer viver como solteira? Não, já era. Essa fase passou. Foi uma página que virou. Agora não. Agora é vida de casado. É um cuidar do outro. E os dois cuidarem do relacionamento. Mas eu quero voltar. Eu quero que você entenda. Entenda o que Deus quer dos casados. Observe agora, eu quero voltar no versículo 8. A pergunta do fariseu sobre a carta de divórcio que Moisés mandou dar. A resposta de Jesus foi instantânea. Do versículo 9 ao versículo 12, a gente viu aqui, eu quero voltar nisso. Porque eu quero que isso fique frisado na sua mente.
Eu quero que você entenda a ponto de você também explicar isso para outros casais. Quem sabe amigo seu, né, que está pensando poxa, eu tenho que me separar porque não está dando certo, a gente não consegue se entender e tal. E a pessoa vai te procurar e você vai falar assim, não, rapaz, espera aí. Eu ouvi uma mensagem de um pastor e essa mensagem pode te ajudar. Ou você compartilha a mensagem, ou você fala assim, olha, eu aprendi isso, eu quero sentar aqui com você e quero te explicar. Explique. É responsabilidade nossa cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Então eu quero que você entenda isso. Os fariseus vieram indagar Jesus, mas Jesus estava pronto para responder para aqueles homens e mostrar qual o caminho que eles deveriam seguir, como maridos, né, e como esposas. Então vamos voltar aqui. No versículo 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Você acha que o povo de hoje não tem dureza de coração? Quando um cônjuge pensa em separação, o coração dele endureceu, está empedernido. Ou dela, né? E aí? Aí, veja aí. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Então, quer dizer, não foi assim desde o princípio. Foi aquele momento ali. Aí Jesus continua, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Agora, o que é relações sexuais ilícitas? Tem muita gente que já pensa no adultério, mas isso pode ser dentro do próprio relacionamento. Um relacionamento abusivo, né? Um sexo abusivo. Isso é ilícito. E aí? Então os discípulos, quando entenderam isso, os fariseus entenderam isso e perguntaram. Disseram-lhe, os discípulos agora, né? Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Por que casou? E tem gente que bota na cabeça assim, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Não é dessa forma que devemos pensar. Quando alguém pensa em casar, ele tem que pensar em fazer o cônjuge feliz. Isso é, ele precisa fazer a parte dele no relacionamento. Ou ela precisa fazer a parte dela no relacionamento. E como eu disse, tem gente que pensa, poxa, mas você não conhece a minha esposa, você não conhece o meu marido, né? O gênio dele, o gênio dela. Isso não importa. E eu quero levar você a Cantares. Livro de Cantares, Salomão, o Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 8, versículo 7. Veja o que Salomão escreveu. É interessante. Nós precisamos observar o que está escrito na palavra. Então, olha aí. Cântico dos Cânticos, ou Cantares, de Salomão, 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então veja só, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Isso é, não importa qual é o problema que tem dentro do seu relacionamento, você precisa fazer a sua parte para que esse problema não cresça, para que o relacionamento não se rompa. Mas eu estou fazendo a minha parte, ela não está fazendo nada. Faça a sua parte. Pastor, o senhor não sabe. Eu estou ali, jejuando e orando, e esse homem não quer nada.
Faça a sua parte. Evite a colisão. Evite a colisão. Seja longânimo, seja longânima. Ore mais. Fale mais com Deus. Peça a Deus para estar no seu relacionamento. Busque ajuda. Conselho pastoral. Busque ajuda. Tem um ditado no mundo que diz que quando um não quer, dois não brigam. Não é isso? Então, se você não quer briga, não briga não. Fala, não, eu não quero brigar. Faça o melhor que você puder para que o seu relacionamento continue. E Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força. Deus vai te dar sabedoria, estratégia, inteligência para você administrar isso. Então veja que Salomão diz que as muitas águas, isso é, os problemas da vida, não pode apagar o amor. E ele fala, nem os rios afogá-los. Isso é, o amor não pode ser afogado. Então o que a palavra nos diz aqui é o quê? É que o casamento é uma união conjugal única. Única. Se você ainda tem dúvida sobre essa questão de um casamento único, agora eu quero levar você a Malaquias 2. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 16. Veja bem isso. Olha, isso aqui, se você discordar disso aqui, aí é complicado. Aí você está no sal. Se você discordar do que está escrito na palavra de Deus, aí você está no sal. Malaquias 2:10. Vamos ler até o 16. Veja bem. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Por que, Senhor, foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança? Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis.
Deus odeia o repúdio. Se Deus odeia, nós também devemos odiar. Nós temos que odiar o que Deus odeia e temos que amar aquilo que Ele ama. Mas por que tem sido o contrário? Porque as pessoas amam o que Deus odeia e odeiam o que Deus ama. Então, peraí. Se as pessoas fazem isso, é problema delas, porque elas prestarão contas diante do Senhor. Mas eu não posso fazer isso. Então você deve pensar assim: eu não posso fazer isso. Quer seja você o marido, ou quer seja você a esposa. Você deve pensar assim: eu não posso ser desleal com meu cônjuge. Entendeu? Então é muito sério. E no finalzinho aqui desse texto, a palavra de Deus para nós, ele diz assim: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Ele está dizendo para você cuidar do seu coração. As pessoas querem cuidar um quer cuidar da outra, né? O marido quer cuidar da esposa e a esposa quer cuidar do marido. Mas cuidar não no sentido de fazer o bem, de ajudar. Mas cuidar no sentido de vigiar, de controlar, né? Não. Cuide de você. Controle o seu coração. Controle as suas decisões, os seus desejos, as suas emoções. Controle você. Se você fizer isso, você vai ajudar o seu relacionamento. Então Deus odeia o repúdio. Ponha isso na sua mente. Deus odeia o repúdio. Divórcio não passa, né, no crivo de Deus. Divórcio para Deus é pecado. E para nós também deve ser. Então nós vimos Mateus 19, 3-6, a pergunta dos fariseus não era a respeito de casar de novo, mas a respeito do divórcio em si. É lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Não, não é lícito. Jesus deixou isso muito claro. Eu não sei porque as pessoas ainda criam questões quanto a isso. Não, mas isso não sei o quê, mas... Não, tá claro, tá escrito. Jesus deixou isso lá, né? Então, é só olhar para o texto e obedecer. Não tem que ficar, vou tentar mudar a vírgula de lugar, botar um ponto aqui e tal, tirar a interrogação, botar uma exclamação, sei lá, fazer alguma coisa. Não precisa fazer nada. É só olhar para o texto e obedecer. Então a resposta de Jesus àquela pergunta, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, foi somente após mais perguntas que Jesus discutiu o problema de casar de novo e do adultério. Jesus deixa bem claro, o casamento é indissolúvel. Deve ser indissolúvel. E aí, ele trouxe uma condição, né? Quando ele fala sobre o sexo ilícito, só essa condição. Se essa não for a condição, você deve ficar quietinho no seu canto. Como dizia a minha sogra, ela sempre falava assim, que para mim e para minha esposa, vocês vão roer o osso um do outro, porque nós somos muito unidos, desde namoro,
né, juntando namoro e casamento, né, namoro, noivado e casamento, são 38 anos. E graças a Deus por isso, por essa bênção que Ele nos concede. Agora, provavelmente as lágrimas, lá em Malaquias 2, versículo 13, que cobriam o altar e que causaram o Senhor recusar as ofertas, eram lágrimas daqueles que tinham sido deixados injustamente. Homens ou mulheres que foram repudiados. Então, cuide do seu relacionamento. Ame seu cônjuge. Se você acha que não ama mais, peça ajuda a Deus. Fala, Senhor, ponha amor no meu coração pelo meu cônjuge. Não deixe de pedir ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus. Quem sabe, peça ajuda a um pastor. Hoje tem também profissionais, né, na área da psicologia, psicanálise. Hoje tem treinadores de casais, né? Tem um monte de coisa, gente, tem ferramentas, né? Tem o Senhor em primeiro lugar, os sacerdotes, e depois tem as ferramentas que também foram concedidas por Deus para estarem no meio da sociedade, para que a sociedade pudesse usar essas ferramentas também para trazer benefícios, para trazer cuidado. Profissionais treinadíssimos. Então não deixe de buscar ajuda. Cuide do seu relacionamento. Eu quero que você observe agora alguns outros textos comigo. Mateus, um pouquinho à frente aqui, né? Estamos em Malaquias, Mateus 5:32. Observe isso. Vamos ler o 31. Não, desculpe, vamos voltar no 27 e nós vamos até o 32. Olha, veja só. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Muito claro, né? Então não tem como alguém dizer assim, eu não entendi. Entendeu sim. Entendeu? O apóstolo Paulo também trouxe ensinamentos sobre divórcio, sobre segundo casamento, né? Vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Observe que são vários textos bíblicos que Deus colocou à nossa disposição para nos ajudar. Depois a gente não pode dizer, Senhor, eu não sabia, eu não li isso. Pode não ter lido um, mas leu outro. São vários textos.
1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu. Olha o apóstolo Paulo dizendo que ele ordenava, ele está dizendo, não eu. Mas quem? Aí ele diz, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aí ele continua. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo, eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Está vendo como o casamento é algo muito sério na visão de Deus? E deve ser sério também na nossa visão. Versículo 14. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala o quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Você está entendendo? As coisas estão bem claras aqui. Os textos são muito claros. Versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. Por quê? Porque casamento para Deus é indissolúvel. Você já ouviu dizer que o papagaio, quando ele se junta com a papagaia, eles permanecem juntos até a morte? Não só o papagaio e a papagaia, não, mas tem outras espécies também que são assim, ficam juntos até a morte. E aí a gente escuta isso, a gente olha, né, para, de repente, um filme lá do papagaio com a papagaiazinha dele, né, eles lá encostadinho no outro, se beijando e tal, aquela coisa toda, e a gente fica, né, assim, feliz de ver, até se emociona quando vê o papagaio e a papagaiazinha lá, né, se beijando, se encostando no outro e tal, e a gente sabe que eles vão juntos até o final da vida, aí a gente acha bonito lá. Mas por que não achar dentro do nosso relacionamento? Quando minha esposa e eu começamos a namorar, e a gente observava casais já de cabecinha branca, de mãozinha dada, e a gente falava assim, poxa, que legal, né? Que bonito, olha. Nós vamos chegar lá. Aqui, já tá branco, ó. Dá uma olhadinha. Ela também já tem. E nós estamos juntinhos, para a glória de Deus. E nós precisamos ser modelo na sociedade. A sociedade olha para nós. Para nós, que eu estou dizendo, não é eu e minha esposa somente, não. Você e seu marido, você e sua esposa. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Tem sempre uma câmera apontada para nós. As pessoas estão de olho em nós. O nosso relacionamento importa no meio da sociedade. É estranho quando você vê um marido agora com uma esposa e depois você olha, ele está com outra. Não é estranho? Aqui dentro, puxa,
É, às vezes eu vejo isso, aí eu fico pensando na outra esposa, puxa, perdeu o marido, aí. Caramba, que situação difícil. Ou então, poxa, o marido perdeu a esposa, que situação difícil, que coisa ruim. Então nós não podemos encarar essas coisas como coisas normais. Não, é normal. Não é normal não, é anormal. Normal é a gente viver junto. Normal é um relacionamento começar e ir até a sepultura. Isso que é normal. Na visão de Deus e deve ser na nossa também. Então ame o seu relacionamento. Invista no seu relacionamento. Hoje em dia investimos em muitas coisas, precisamos investir no nosso relacionamento. Hoje mesmo eu disse para minha esposa, falei para ela assim, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida. Isso é real. Outro dia eu disse para ela assim, quando eu morrer eu vou sentir muita falta de você. É algo sério. Está aqui dentro. Ame seu relacionamento. Não faça só o possível, não. O possível todo mundo faz. Faça o impossível. Vamos seguir. O versículo 11, ele não nega e nem anula, né, a ordem, mas simplesmente reconhece que alguém pode desobedecer a ordem de Deus. E nesse caso, ele estará pecando. Eu vou ler de novo o versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Quando há um rompimento, entra o pecado. Quando há o rompimento, entra a desobediência à palavra de Deus, à ordem de Deus. Quando entra o rompimento, há uma desobediência à criação de Deus. É alguém dizer para Deus, o que o Senhor fez está errado. Mas o que nós vimos lá em Gênesis foi que Deus, quando Ele cria, né, a primeira família, Ele viu que tudo era bom. Então não tem como alguém dizer que não é bom. Deus atestou. Ele falou, olha, a criação foi maravilhosa. A família é uma criação maravilhosa de Deus. E aí eu quero levar você a 1 João, lá no finalzinho, já perto de Apocalipse, né? 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, o divórcio é transgressão da lei. Separação é transgressão da lei. Deus não olha com bons olhos. Nós vimos lá em Malaquias que Ele odeia o repúdio. Deus não fica feliz, ainda bem que você separou desse marido, ainda bem que você separou dessa esposa. Eu já estava aqui já, né, pensando, poxa, não vai separar não, é? Você acha que Deus pensa assim? Deus não pensa assim.
Quando há um rompimento no relacionamento, há uma tristeza no coração de Deus. Porque o casal não entendeu nada. E tem outra coisa. Não fique pensando que é culpa dele. É 50%, filho. Filha. É 50%. É culpa de quem? Dos dois. Não, mas ele é assim. Mas não, você não conhece ela. Ela é terrível. 50%. Culpa dos dois. Deus não somente ordena que o marido e a esposa vivam juntos, mas ordena que satisfaçam as necessidades físicas um do outro. 1 Coríntios, volte um pouquinho, capítulo 7, versículo 3, nós vamos ler até o versículo 5. Primeira Coríntios, capítulo 7, de 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Entendeu? Então não tem esse negócio, hoje eu não posso, tô com dor de cabeça. Tô cansado, não posso. Né? Aí o marido chega do trabalho, não, tô cansado, posso não. Se vire, dê seu jeito. Tome um banho, durma uns 10 minutos e volta pra, né? Volta pra laje. Vai bater a laje, não... Vai malhar o trigo. Se não, abre porta ou abre janela para Satanás entrar no seu relacionamento. Aí depois vai dizer, olha o que aconteceu. O diabo me tentou. Olha, todo ser humano é tentado. O diabo tenta todo ser humano. Tentado, todos nós podemos ser. Só não podemos ceder. Então nós temos que lutar com todas as nossas forças para que a gente não venha ceder para Satanás. Então quer cuidar do seu casamento? Cuide da sua esposa. As necessidades em todas as áreas. Inclusive na sexual, né? O que nós vimos aqui. Cuide do seu marido. Para com esse negócio de, tô com enxaqueca, eu tô com isso, eu tô com aquilo, tem que dar banho no cachorro, não sei o quê. Para com esse negócio. Para com essas desculpas esfarrapadas. Porque depois você vai procurar ajuda, aí já é tarde. Se arrume para receber o seu marido quando ele chegar no trabalho. Aí chega no trabalho, a mulher tá com o cabelo para cima, né? Roupa toda suja, roupa rasgada, barriga molhada. Errado. Receba o seu marido com honra. Marido, receba a esposa com honra.
Teve um tempo que eu estava em casa e minha esposa trabalhando. Quando ela chegava, a casa estava arrumada, comida pronta. Filho, comida prontinha. E aí só vai ouvir o quê? Ai, puxa, você é tão maravilhoso. Você não quer ouvir isso? Não faça a sua parte. Chego em casa, tudo pronto. Fico feliz, olho para ela, poxa, você é uma bênção de Deus na minha vida. É isso que precisa acontecer dentro de um relacionamento. Tem marido que sai de madrugada para trabalhar e deixa a mulher em casa, parece que deixou uma anta deitada lá. Não dá um beijo. Ah, tá dormindo. Tudo bem. Tá dormindo? Deixa um bilhete. Hoje todo mundo tem celular, né? WhatsApp, que é de graça. Passa uma mensagem. Manda um coraçãozinho. Te amo. Passa o dia inteiro longe, não fala nada. Aí quando chega de noite quer faturar, vai faturar nada. Então cuide do seu relacionamento. Cuide do seu casamento. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Veja só. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sério isso aqui? Muito sério. Imagina o amor de Cristo pela igreja. Jesus amou a igreja de uma forma tão maravilhosa que ele deu a sua vida pela igreja, pelo seu povo. Marido precisa dar a vida pela sua esposa. Temos que amar de verdade. Temos que amar de verdade. Tito 2. Tito capítulo 2, versículo 4 e 5. Veja bem o que está relatado aqui. Tito 2, 4 e 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes e respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Há uma responsabilidade em nós. Há uma responsabilidade no nosso relacionamento. Não difamar a palavra de Deus. Quando há repúdio e segundo casamento, a palavra de Deus é difamada logo. Os vizinhos falam, os parentes falam, amigos falam, inimigo fala, todo mundo fala. Ih, ela largou a esposa, está com outra. Ih, ela largou o marido, está com outro.
Aí você pode dizer, mas ninguém tem nada com a minha vida. Tem sim. Nós vivemos em sociedade. Então a sociedade está olhando para nós, assim como nós olhamos para a sociedade. Quando você vê uma coisa anormal, você não fala? Você não pensa pelo menos? Os outros também falam, ou pensam pelo menos. Então, se os outros precisam dar testemunho, nós também precisamos dar testemunho. É desse jeito. É muito sério. Estamos fechando. Divórcio nunca deve ser pensamento de casados. Pensamento de ninguém, né? Se não deve ser de casado, de solteiro que não vai ser. Mas nós não podemos pensar nisso. Então o que nós precisamos fazer é cuidar de nós. E cuidar do nosso relacionamento. O que nós precisamos fazer é obedecer a palavra de Deus. E deixar Deus trabalhar em nós, deixar Deus trabalhar no nosso relacionamento. O que precisamos fazer é contentar com o que nós temos. A sua esposa foi tirada da sua costela. Ela é osso do seu osso e carne da sua carne. O seu marido é osso do seu osso e carne da sua carne. Os dois estão ligados pela alma. E que o Senhor derrame essa graça sobre nós, para que nós possamos levar o nosso relacionamento até o fim, até a sepultura. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ajude, que o Senhor ajude seu cônjuge, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, que a mão do Senhor não se aparte do seu relacionamento, e que a cada dia o seu relacionamento seja mais aconchegante, que haja mais amor no seu coração, no coração do seu cônjuge, e que Deus os abençoe rica e abundantemente, tá bom? Um abraço e conte com minhas orações. Estou orando por você, pelo seu relacionamento. Deus abençoe.